salve, meus parceiros, meus queridos, minhas queridas. Mais um podcast começando para você aqui no nosso canal do YouTube, comigo, Elivaldo Ramos. Prazer, satisfação estar de novo com vocês. E hoje eu vou conversar com essa figura aqui, um cara, gente boa, que tem uma trajetória bonita de vida, uma trajetória política também, que se pode dizer que foi conquistada aí com muita luta, com muita braveza. Nosso amigo parceiro Raimundo Monteiro, vereador, atual vereador hoje do município de Tutóia, líder do governo, é um líder comunitário, veio lá da comunidade do Cutia e conhece muito bem a lida do povo mais carente das comunidades de Tutóia e conhece também os meandros da política, tanto a política como um cenário como um todo, como a política local. Como líder do governo hoje tem uma atuação que consegue transitar entre o secretariado, entre as lideranças políticas nas comunidades e entre também as articulações junto ao Estado do Maranhão, junto aos políticos do Estado do Maranhão. Raimundo, quero dizer que é uma satisfação poder conversar com você e muito obrigado. Evaldo, a satisfação é minha de estar aqui fazendo parte Eu vou tomar esse café. Fique à vontade. Fazendo parte desse projeto, desse novo projeto que você deu início. É um projeto de vida interessante que vai conversar com várias pessoas do nosso município. Eu acredito que figuras dos municípios circunvizinhos. E vai fazer aquela boa conversa, né? Para se informar, para informar, valorizando as personalidades que constroem o dia a dia da história desse município, da nossa região. Eu é que fico grato pelo convite, né, de estar aqui participando. E vamos tomar esse cafezinho. Pronto, e bater um papo café sobre gostoso, sobre a quem foi que fez esse café aqui? Café gostoso. Esse café é natural na cidade. Natural. Cafezinho de erva doce lá do São Benedito. Show de bola. Para entender que a gente produz aqui no nosso município. Pois é, meu amigo. Então, mais uma vez, agradecer aqui a possibilidade de estar conversando contigo. Cara, é um momento diferenciado que a gente vive hoje, essa conjuntura do nossa política, tanto local, estadual quanto federal. E eu queria que você puxasse aí, para que a gente começasse a delinear aí uma boa conversa nessa longa estrada que nós já nos conhecemos de vários momentos, até momentos políticos, em alguns momentos você como militante em uma ala, eu em outra, mas o respeito sempre presente e sempre aqui a possibilidade de construir um novo caminho, novas histórias, né? Isso é legal. Aqui a gente quer dizer que o podcast Conversa Boa, não tem pauta definida, a gente vai bater um papo, vai trocar umas ideias aqui para o nosso internauta, para os nossos amigos, para todos aqueles que estão aí no conforto da sua casa nos assistindo, possam ver nossa discussão, nosso ponto de vista sobre determinados assuntos, sobre vários assuntos, porque não tem pauta no nosso podcast. A característica do podcast Conversa Boa é essa, sem pauta. Então, assim, primeiro bora falar do Raimundo Monteiro, que já foi Raimundo Sintrafe, do menino que saiu lá do povoado Cutia. Me conta essa tua trajetória, teus pais, teus irmãos, essa história sua, né, de onde saiu para chegar até aqui. Porque daqui a pouco a gente vai falar do político Raimundo, do estudante de direito, assim que nem nós, né? Ó, uma coleção boa aqui do ramo do mundo do direito. Estou vendo livros aqui de vários ramos do direito, que você está fazendo também. Mas antes eu queria saber quem é o Raimundo, esse Raimundo Monteiro. Elivaldo, a história da gente ela é uma história como de tantos outros brasileiros, uma história de superação, uma história de luta. Eu sou filho de 2 agricultores, Raimundo também, meu pai, e Francisca. A gente é aqui da família só uma família grande, Marques, Monteiro, Lima. E a gente vem de um povoado, como você já mencionou, lá do Cutia, um povoado longe da sede, talvez uma das comunidades ali mais pobres do nosso município. Eu
tive aí o privilégio, posso dizer... Fica numa rota meio que não tão vista, né? Não Porque tão fica vista, é uma rota isolada. Isolada. Um povo totalmente que vive da agricultura de subsistência ainda nos dias de hoje. Não era diferente quando meu pai decidiu com minha mãe pegar os filhos e trazer para a zona urbana desse município para... Quando vocês mudaram, já mudaram para cá, para o bairro São José? A gente viveu 2 anos na rua Capitão Demétrio, numa casa de barro, cedida por um tio, parente, e depois de 2 anos, uma outra tia de meu pai, que povoava aqui, este bairro São José, era um bairro só de vargem, dunas, lagoas. Mais ou menos em que ano? Isso em meados dos anos 1992, 93, por aí. E ela deu esta área que hoje a gente reside. Ela doou para o meu pai e a gente aqui fincou. Na beira da praia, que era só uma comunidade de pescadores. Comunidade de pescadores. E aí meu pai veio fazendo essa odisseia, né? Aqui a gente fincou raiz. Estamos aqui há mais de 30 anos no Tutóia. Meu pai conseguiu, nessa época quando era meninozinho, bem novinho. Tinha ali uns 4, 5 anos de idade. E veio meu irmão mais velho para estudar e aprender mecânica na oficina. Eu lembro dele, ele trabalhou com o Wellington Matos na época, na oficina do Wellington Matos. Wellington Matos, Massa Fina, o Nando. Então, essa é a trajetória. A intenção aqui era possibilitar que o filho mais velho estudasse. Então, ele vinha, estudava e trabalhava na oficina. Os mais novos, ali a gente ainda bem novo mesmo, bem criança, ajudava em casa, vendia o suquinho na rua, vendia o picolé na rua. Chegou a vender suquinho para a esposa do seu Regino, que hoje tem um filho aí, vereador também. Eu e meu irmão chegamos a vender suquinho para ela. O Regino, que é o pai do Matero, o vereador Matero. A gente vendia aqui a sardinha, o arenque no calão. Mas teu pai chegou a pescar? Meu pai pescava. Meu pai, ele... Quer dizer que ele saiu da lavoura, da qualidade de lavrador, lá no povoado, veio para cá e se adaptou à pesca. Na verdade, meu pai nunca deixou a lavoura. Como é que foi esse percurso? Na vinda para Tutóia, a minha mãe ficou com os filhos aqui. E o meu pai voltou e vivia lá. Ele fazia as roças. Sazonalmente ele ia para lá, voltava. Sempre vinha. Quando ele vinha, aqui o meio de vida era pescar de puçar. Né? Com o tio Alfonso, aquele que vende camarão há uma vida no mercado. Todo mundo conhece o seu Alfonso. Então meu pai pescava com o Alfonso, que também é parente da gente, que também fez o mesmo trajeto com a família. Né? Lá ele tinha roça, ficava um bom tempo, e quando vinha para cá, pescava de puçar com o tio Alfonso. E ia ali... E aí pegava o camarão piticaio vermelho e branco. E aí ia sustentando a família. Minha mãe trabalhava com lavagem de roupa ali, inclusive lavou roupa ali para o seu Clóvis, que tinha uma padaria na Tremembés. Esposo da Lena, tia Lena. Inclusive a Lena o tio João Veloso, na Rua Tremembés, também era familiar da gente. E também chegou a lavar roupa para a mulher do seu Regino. Então minha mãe, ela fazia esse trabalho para fora, para poder também ajudar no sustento de casa. Curioso é que minha mãe também fez isso. Eu tenho uma história mais ou menos parecida com essa. Vim para cá na década de 80, ainda no final da década de 80, 87, 88, para estudar, morar com a Conceição Matos, minha madrinha. Minha mãe também lavava roupa para poder... Na época eu vim estudar na escola cenecista, Castelo Branco. Aliás, eu comecei no Nemésio Neves, da primeira série, era a série ainda, da primeira à 4ª série, e na 5ª série eu fui fazer no Castelo Branco. Então a nossa história é muito parecida. Só que tu veio para cá na década de 90 e eu vim para a cidade, eu sou do Bezerro, povoado Bezerro, vim na década de 80, no final da década de 80. Acho que essa é uma história de muitos tutoienses, né? É isso que eu ia dizer. Vem da zona rural, na busca de tentar conhecimento. E a década de 90 eu acho que foi a década mais forte dessa migração, vamos dizer assim. Então, Elivaldo, é uma história construída aí com muito suor, né? E nesse período ali, a gente cresceu e foi estudar no Casimiro de Abreu, escola única. Eu estudei desde a primeira série. Quem era o diretor na época? Na época, a dona Gagaça. Gagaça, minha Maria tia das também. Graças. Irmã da Lena. Pois é, na época a dona Gagaça. E
a gente estudou ali, eu estudei desde a primeira série até o último ano do ensino médio, né? E a gente fazia isso, a gente estudava de manhã, à tarde vendia o peixe no calão, na rua, o coró, pedra que se pescava bastante. Eu vendi din-din também, ali na Praça Getúlio Vargas, que era todo diferente de uma árvore grande lá. Aí, em determinado momento, meu irmão o tempo passou, meu irmão foi buscar mais conhecimento fora, chegou, montou uma oficina própria. Hoje no Pachicá. Pode até falar, aqui é livre, viu? HBM. Montou uma oficina própria e aí eu fui trabalhar com meu irmão na oficina. Então quer dizer, depois de vender suquinho, vender peixe no calão, tu foste trabalhar. Trabalhei algo em torno de uns 6 a 8 anos com meu irmão de oficina. Eu lá sabia que você era mecânico. Então, a gente fez de tudo ali um pouco, né? Então trabalhei com meu irmão, a gente trabalhava de manhã até às 11 horas, 11h30, vinha de bicicleta do Pachicá para cá e ia estudar na parte da tarde no Casimiro de Abreu. Isso por algum tempo até passar a estudar à noite o ensino médio, né? E a noite tu estudou lá também, no Casimiro? Casimiro de Abreu. A gente aqui, todos os filhos estudaram no Casimiro de Abreu. Era uma escola pública do estado que antes ofertava o ensino fundamental. Sim. E a gente teve neste momento, fez o ensino fundamental todinho e o ensino médio no Casimiro de Abreu. E passado esse período ali, já terminando o ensino médio, 2007, a trajetória da gente, 2007, a gente começou a ir para o movimento social, né? Sim. Em 2007, com a chegada do Padre Isaac neste município, que foi um grande incentivador desse caminho, dessa trajetória de movimento social que a gente tem participado. Aí tu foste para a igreja. A gente coordenou aqui em 2007, na chegada do Padre Isaac na Matriz, que é parente da gente, é da família de Marques também. Eu coordenei a Pastoral da Juventude por um tempo, fui coordenador aqui da paróquia, da Pastoral da Juventude, e fiquei na Pastoral da Juventude de 2008 até 2011, né? Algum momento como coordenador da paróquia, alguns momentos como subcoordenador, sempre estando aí nessa luta de base. E aí, com a chegada do Isaac em 2007, eu disputei a eleição. A gente começa o trabalho social da gente, eu disputei a eleição em 2008. De 2008 para vereador do município. Vereador. Né? Totalmente desconhecido. Naquela época eu lembro, você já estava no PDT? Não, meu primeiro partido foi o PCdoB. Era PCdoB? Era PCdoB. Eu lembro Manuel Nascimento, que era presidente desse partido na época. Manuel Nascimento não, ele era PCB. Era PCB, é verdade. Então eu fui um dos fundadores do PCdoB aqui em Vitória. Né? Quando o PCdoB veio... O PCdoB naquela época já estava apoiando o Canaveira, não? Com a Aloysio? Não, era o Aloysio. O Aloysio então foi candidato a prefeito pelo PCdoB. O Chico Canaveira em 2008 era candidato também pelo PDT. Pelo PDT. O Diringa, candidato pelo PPS. 2008, o PSDB. PSDB, 45, PSDB. E aí, a gente chegando aqui neste momento... Que o Diringa, inclusive, foi o vitorioso. A gente foi para uma campanha... Foi o primeiro mandato. E ali, para mim, foi uma experiência única, né? Eu vim ali sem nenhum conhecimento de movimento social, eu tinha 18 anos. Estava ali com 18 anos, salvo engano, era isso. Então, sem nenhum conhecimento de movimento social. Eu já estava com 28. Mas ali entrando para o movimento social, porque a gente criou uma associação aqui no bairro São José, que depois a gente partiu dela e a convite do Isaac. Nós criamos aqui um movimento na área da agricultura familiar. Sim. E criamos aqui um sindicato que eu vou comentar logo mais na frente. Então disputamos a eleição de 2008 e tiramos aqui 92 votos. Naquela época, pouca gente sabe, mas eu vou ter que revelar aqui, porque muita gente tem memória curta, esquece. Mas em 2008 também, eu fui candidato a vereador pelo PT. Na época pelo PT, e tirei exatamente 92 votos. 92 votos. Então é uma coincidência grande. Interessante que assim, eu desconhecia o município, eu não conhecia o município. Em 2008, o que eu conhecia em Tutóia? A sede, porque morava aqui, vim do interior e morei aqui o tempo todo. E conhecia a minha região pouco, que era a cabeceira do Cotia, Pindaíba, Riacho do Meio e
discutia. Os outros povoados do município era só quando passava no Toyotão para ir para o interior, porque meu pai... O Ananás não conhecia. Nada, né? Eu conhecia esses 3 povoados, porque no período de férias da escola, meu pai pegava e levava a gente para fazer a farinha, capinar a roça, plantar a roça. E era uma tradição das pessoas que moravam aqui pegar os filhos e voltar para o interior, geralmente no meio do ano, né? Junho, julho, agosto, que é o período da farinhada. 2 períodos. Na verdade, a gente eram feito isso em 2 períodos. Junho, que você ia fazer a farinha e plantar a sununga. Sim. E janeiro, fevereiro, que você ia para a roça de inverno. Sim. Fazer cerca, plantar. Então, eram 2 períodos do ano que a gente acabava voltando à comunidade para poder ajudar o pai. Coincidentemente, era o período de férias das crianças escolares, férias escolares. Então, Elivaldo, assim, são marcos na vida da gente, marcos. Então, para mim, um marco foi a chegada do Padre Isaac, um cara que me ajudou muito aqui neste município, né, que possibilitou muito conhecimento, porque o Isaac ele abriu portas, eu posso dizer que ele abriu portas para conhecimento. Ele apresentou a gente a Caritas Brasileira, que é um movimento da Igreja Católica que formava a liderança, formava pessoas, tirava da inércia e formava cidadão. Essa característica de fazer esses projetos. Essa é formação. Principalmente na área rural. Aquele criou um grupo de jovens e formou. Né? E eu agradeço muito pela oportunidade que me foi dada, porque logo após... Aí passou a ter contato com várias pessoas de outros povoados. De outros municípios, conhecer outras realidades. E ali, quando passou-se a eleição de 2008, Isaac veio e me apresentou o projeto de criar uma entidade de representação classista, que era o Sintraf. Que foi o Sintraf. Pronto, já chegamos no Sintraf. E aí, Isaac chegou aqui nós precisamos de um movimento que represente o agricultor familiar, aquele que está lá na base. Embora a gente já tivesse no município o STTR, que é o Sindicato Trabalhador Rural. Tanto que, por ser movimentos tão próximos e representar quase que o mesmo trabalhador, houve conflito até, houve discussões, mas isso são coisas que a gente... Até porque a agricultura familiar é vamos dizer assim, uma ramificação da agricultura geral, né? Inclusive dentro do governo do Estado, da estrutura do Estado, tinha a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Agricultura Familiar. Nós temos a Sagrima, Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado. Isso. E nós temos a SAF, Secretaria de Agricultura Familiar do Estado. Ou seja, porque assim, a gente entende a agricultura como uma coisa bem maior. Por exemplo, a agricultura, dentro dessa Secretaria Grande, está o agronegócio, por exemplo. A pesca estruturada, por exemplo, mas dentro da agricultura familiar está o pequeno agricultor familiar, aquele que trabalha ainda com técnicas bem rudimentares, bem simples, né? E aí a gente precisa, isso passado, 2008, passou-se a eleição, Isaac apresenta o projeto, né? Eu ali, 18 anos, então alguém muito novo, pouco conhecimento da causa, mas ele foi abrindo portas, né? E eu disse, vamos testar, vamos ver, vamos tentar fazer isso acontecer. Rodei o município, ainda muito desconhecido, conversei com vários presidentes de associação, até porque neste momento eu já tinha um pouco de conhecimento da Pastoral da Juventude, né? E a gente rodou o município com a Helena, irmã do Padre Isaac, uma pessoa. Lembro dela. Teve um trabalho e cooperou muito para que isso acontecesse. A gente não pode deixar de mencionar a Helena, o Manelzinho do Pachicá. Também foi um cara que cooperou muito. A Francisca também do Baldura era desse? Não, a Francisca era outro momento. Então, assim, neste momento, quem criou o Sintraf, quem se juntou para criar o Sintraf, que fui eu, o Manuel Nascimento, o Evaniel, a Aline, a Helena, o Manelzinho do Pachicá. Eu vou citar esses que eram os nomes, a Gracinha do São João, que cooperou demais com esse movimento. São nomes que tiveram mais presente. A Elizabeth, que hoje é Elizabeth do Sindicato de Pesca, também esteve lá nesse movimento com a gente. Então, foi um movimento construído por várias mãos. Embora muitas pessoas se refiram ao Sintraf como... E aí eu carrego o nome do sindicato, as pessoas me chamam de Sintraf. Ainda hoje. Raimundo Sintraf, é o Sintraf. Mas, assim, é uma coisa que não foi construída só por mim. Foi um movimento que foi construído por várias mãos. Né? A mim coube o papel de liderar, de conduzir, de ser líder ali em determinado momento.
E aí eu preciso ressaltar que eu só fui presidente dessa entidade no primeiro mandato. Então, embora tenha sido presidente apenas no primeiro mandato, a gente se tornou muito conhecido e as pessoas elas ligaram muito o nome da gente com o nome da entidade que se chama Sintraf, né? Sindicato Trabalhador e Trabalhadora na Agricultura Familiar de Tutóia. Eu fiquei lá nessa entidade depois do primeiro mandato, que eram 3 anos só. Eu fiquei por um tempo aí ainda como membro da direção do sindicato e mais um tempo apenas como cooperando. Né? E depois a gente fomos para outro horizonte, me tornei funcionário público concursado. Concursado em 2011, concurso, não? 2011, fui concursado e aí o sentido que tinha era a gente se filiar ao sindicato do servidor público, né? Porque a partir daquele momento a gente era um servidor público. Embora eu me considere um agricultor nato. Ainda tem roça lá? Tem roça. Ontem eu estive na roça apanhando milho. Eu vi na tua rede social a postagem lá. Tinha milho, melancia, milho, feijão, abóbora. Tinha feijão também. Tem. A gente, mesmo passado muito tempo, o meu pai, ele nunca deixou de estar presente. Antes da gente falar aqui da tua função de servidor público, chegou a passar alguma dificuldade assim no interior ou aqui na beira da praia? A gente quando veio... Aqui na beira da praia né? Passa. Foi um momento muito difícil da vida da gente. Olha, minha mãe veio para Tutóia com meu pai e meu pai ficou na zona rural. Você sabe que viver de agricultura de subsistência, você subsiste mesmo. Verdade. Né? Subsiste mesmo. Então eu lembro que tinha um momento que o meu irmão, eu ia deixar a comida do meu irmão, meio-dia, né? Lá na oficina, tinha que deixar a comida dele lá. E eu brigava para deixar a comida, por quê? Porque na volta ficava o arroz molhado com caldo e eu me alimentava daquilo ali. Né? Por muitas vezes a gente teve que ir para a escola sem botar nada na barriga. A gente tomava um cafezinho preto. Não era todo dia que tinha. Não era todo dia que tinha. A gente tomava um cafezinho preto de manhã com farinha de puba e era muito bom, né? Mas era o que tinha. Né? Aquilo que a minha mãe conseguia com lavagem de roupa, a gente vendendo suquinho. Porque a década de 90 Tutóia não se tinha muitos empregos, não tinha ainda. Então a gente passou muita necessidade aqui nessa cidade. Né? Lembro que a gente dividia um ovo aqui era eu, meu irmão mais velho e 2 sobrinhos. Lá na minha casa, a minha mãe fazia o seguinte: tinha uma bacia grande, ou média, que nós éramos 6 irmãos pequenos. Tinha 2 menorzinhos, mas tinha 4 maiores. O que ela fazia? Pegava uma bacia, botava um arrozinho e dividia o quinhão. Um pedacinho de... Quando era peixe ou carne, alguma coisa. Aqui e aqui. 4 meninos comendo dentro da mesma bacia. Era separadinho os quinhãozinhos aqui de comida e a gente comendo. Tá? Eu lembro disso. Isso foi uma realidade presente durante alguns anos da minha vida. E isso acontecia, não estou falando aqui da minha situação de vida que tive, mas isso era uma coisa comum em várias casas nos povoados. Imagina a Tutóia na década de 90. Então, foi um momento... Até 2000, meu amigo. Rapidinho, tinha gente que tinha dificuldade. Eu lembro, a gente morava no Bezerro, era meio que um entroncamento. O Bezerro, todo mundo que vinha do Barro Duro, vinha do Cutia, vinha do Riacho do Meio, da Santana, passavam pelo Bezerro para ter acesso à praia. Muitas vezes eles traziam farinha, melancia, os produtos agrícolas, para trocar aqui na beira da praia por peixe. Salgava o peixe e voltava 2, 3 dias depois. E o seu pai hospedava muitos viajantes. O meu pai conta nas histórias que, por vezes, se hospedou lá com o seu Santana. Era conhecido. Eu lembro disso. A gente viveu isso, Elivaldo. Eu lembro que a minha mãe cozinhava ali um ovo, misturava com farinha para render. Então, a gente comia ali no mesmo prato. Não era prato, era uma baciazinha de alumínio. Era uma baciazinha de alumínio. Né? Para que todos pudessem tentar saciar a fome. Então, foi um momento vivido muito difícil e a gente passou. Né? Isso não foi uma coisa de um ano, foram por anos. Foram por anos. Né? Década de 90, a vinda para cá é muito complicado. Mas foi uma coisa superada, né? Aí você, em 2012, se torna servidor público, através de concurso público. A gente sai do movimento, ainda voltando ao movimento sindical, o Sintraf aqui, quando a gente foi para a luta, nós fizemos um movimento sindical que ficou conhecido neste município todinho. E nós conseguimos discutir aqui crédito rural pelo Banco do Brasil, coisa que não se fazia. Olha, o Banco do Brasil existia em Tutóia há anos.
e ninguém conseguia discutir crédito rural. O agricultor, para fazer um Pronaf, ele tinha que ir discutir, pegar esse Pronaf pelo Banco do Nordeste em Parnaíba. E aí, ali em 2009, depois de fundado o sindicato em 2008, a gente começou a atuar mesmo. Eu tive várias formações da FETRAF Maranhão, que era a federação, é a federação. Nós temos a federação, que é a FETRAF Maranhão, temos a CONTRAF, que é a Confederação a nível de Brasília, e a gente foi formado ali por um tempo, recebemos formação dessa federação, que possibilitou a gente atuar no movimento sindical. Então nós discutimos Pronaf aqui, na época o gerente engrossou o pescoço e eu digo, olha, isso aqui é lei, isso aqui vocês têm a obrigação, vocês recebem recurso mensal, vocês têm meta para bater para o agricultor familiar, e o agricultor familiar está sedento de investimento, de ajuda, de custeio, e esse programa é para ele. Então, nós, até então, não se emitia DAP no município, a DAP que tinha era no papel. A DAP é a declaração de aptidão do agricultor familiar. Essa é uma autodeclaração do agricultor se declarando, dizendo que ele é agricultor, é um documento do governo federal. Mas não se tinha, a DAP antiga era escrita. E lá naqueles meados de 2008, 2009, o governo federal criou a DAP online, né? E o Sintraf foi o primeiro sindicato na região e no município, foi a primeira entidade a emitir essa DAP, né? E isso foi uma conquista muito grande para a gente, porque a gente começou a discutir Pronaf e a liberar Pronaf, e nós dávamos, para você entender, o próprio Sintraf ele emitia a DAP para o agricultor que ia buscar o Pronaf através da Secretaria de Agricultura do município. Tá? Também chegamos a emitir DAP para pescador artesanal, que também se enquadra na agricultura familiar. Então, a gente não media esforço em ajudar. Quantas vezes eu sentei no banco e eu era muito próximo de chegar no banco e conversar com o gerente do banco. Você precisa conhecer a realidade do nosso município. E aí o agricultor que vinha, que tirava o Pronaf, um tempo depois, ali um ano, alguns meses, ele se surpreendia em ver o gerente do banco que liberou o recurso do Pronaf para ele, tá na casa dele, lá no povoado, lá no final do município, o gerente do banco está lá visitando ele para saber como é que tá. Então eu fiz esse percurso por várias vezes com o Ilami. Lembro dele. Era um gerente assim muito presente, solista, era muito presente, um cara que não me diz força, a gente descia num Toyotão e ele passou muita fome comigo. Algumas vezes ele chegou, agora eu vou levar aqui a minha frutazinha, minha maçã, minha banana, porque a fome aqui não é porque o agricultor não ofertava, o agricultor muito prestativo, muito solidário, mas é porque o percurso que se fazia não se dava tempo de parar para o município é muito grande, o total é muito grande. Então, foram conquistas, a gente travou batalha aqui contra a Previdência Social, que em determinado momento não tinha vaga para agendar benefício previdenciário, de salário maternidade, de aposentadoria, e nós discutimos, nós reivindicamos, nós brigamos e fizemos a representação de fato, né? Embora é preciso dizer que benefício previdenciário não são sindicatos que dão. As pessoas elas têm, distorce o conhecimento. A salário maternidade, a perícia, a aposentadoria são direitos adquiridos na lei. Estão lá assegurados. O sindicato ele é a ferramenta especiais. O sindicato ele é a ferramenta de representação. Porque conhece da lei, conhece dos trâmites, tem, né? Isso facilita, isso tudo facilita. Bota mais café. Esse café do São Benedito é bom. E eu conheci lá meu amigo Nivaldo fabricando esse café. Café é muito bom. E um abraço para o pessoal do São Benedito, porque eu tenho certeza que vão ver aqui esse nosso podcast. E vamos tomar esse cafezinho. Mas bem, passando daí, Nivaldo, veio um segundo momento, né? A gente se torna funcionário público, passei a ser servidor do município. Né? Hoje eu ali em 2011, assumi em 2012, que é outro ano eleitoral. 2012, né? E a gente vai para a segunda disputa da gente como candidato a vereador, né? Foi a minha segunda eleição disputada, embora eu tenha... Aí tu já estava no PDT, eu lembro. Aí eu já estava no PDT. Na verdade, entre a eleição de 2008 e 2012, a gente votou em um deputado do PCdoB, Celso Beckman. Ninguém conhecia Celso Beckman, e a gente deu aqui para ele 398 votos, assim... na amizade, veio aqui, a gente rodou e demos amizade. E vem a eleição de 2012, e aí a gente, naquele momento, por vir aqui numa linha de oposição,
a gente decide acompanhar o projeto do então candidato Chico Canavieira. Em 2012. Que em 2012, diga-se de passagem, para a gente fazer um registro histórico-político aqui, disputando praticamente ali, só tinha o Diringa e o Chico Canavieira. Diringa, salvo engano, foi para o PSD, que era 55, é isso? Em 2012. Exatamente. E o Chico Canavieira no PDT, 12. Na época a sigla... Na verdade, não. Em 2012, o Chico foi ao PT. Perdão, exatamente, perdão. Eu lembro que tinha um vídeo, nos comícios do Chico, tinha um vídeo do presidente Lula, aquela coisa toda. Tá? E o Diringa era prefeito. De mandato. Estava indo para a reeleição. Estava indo para a reeleição, com uma avaliação muito boa naquela época, né? Boa. Aqui o podcast tem essa característica de sem fazer distinção de A, B, C, D. Aqui a gente está relatando a história política desse município, que é muito interessante. Né? Então o Chico estava no PT, vinha de várias eleições, mas o Chico era um nome, né, em ascensão. Era o principal nome da oposição naquele momento, tanto que tirou quase 11 mil votos. Eu lembro que naquele momento, Elivaldo, todas as forças políticas, Dilma Mello, Zé Orlando, sim, o vice-prefeito Floriano, lá da Belarga, nosso amigo Floriano, todos os movimentos sindicais, Sintraf, STTR, todos os movimentos sindicais. Eu inclusive era presidente. Não, eu não era presidente. Você não era presidente, Eu estava indo à presidência, porque a eleição do sindicato do servidor público foi em 20 de outubro de 2012. Ou seja, depois da eleição, 2, 3 semanas depois da eleição. Mas a gente estava com o Chico Canavieira no mesmo palanque. Né? Eu lembro que assim, nós juntamos todas as forças. A aprovação do Diringa naquele momento era tão grande, a aprovação popular tão grande, que todas as forças políticas do município, que não eram ali da ala Diringa, não, do Diringa, eles se juntaram para tentar eleger o Chico. Sim. Né? E a política ela é dinâmica, ela é isso. E o Diringa ele tinha uma aprovação monstruosa, muito grande. Tinha. Tanto que a diferença de voto ao término daquela eleição... Relativamente pequena. Ali... O Chico tirou quase 11 mil votos, o Diringa tirou 14 mil e uma fração. 3 mil votos. Não, para o nosso votos. município não é uma diferença tão pequena. 3 mil votos. Não é uma diferença tão pequena. Não. Então, assim, para você ver o tamanho da aceitação. E ali eu fiquei suplente. Uma eleição que eu terminei, ainda existiam as coligações partidárias. Lembra quantos votos tirou? 341 votos. A mesma votação do deputado que tu tinha apoiado praticamente. 341 votos foi a minha eleição ali. Muito difícil as eleições. A minha primeira eleição de 2008... E nessa época eu não fui candidato. Eu desci nas comunidades... Aliás, registrei candidatura, mas acabei não eu lembro que eleição de 2008, Elivaldo, quando eu não conhecia o município, eu visitei algumas comunidades e eu descia no carro da linha. Né? Então, eu descia ali sexta-feira no carro da linha e passava sábado e domingo fazendo campanha. Na minha eleição de 2012, eu fiz esse município, já conhecedor do município, conhecia cada povoado desse município. E eu visitei todas as comunidades em cima de uma moto, né? Então, uma campanha muito sofrida, porque nós temos... Aliás, tu repetiu isso na campanha de 2020, em cima dessa motinha, né? Sim, mas em 2012. 2012. A gente repetiu isso em 2012, fizemos a eleição... Perdão, 2020 não, 2016. 2012. Estou pulando o ano aqui. 2012 a gente rodou esse município em cima de uma moto. E rodamos e fizemos uma campanha mesmo de... corpo a corpo, e ficamos na suplência. Ao término, ficamos na suplência do vereador Christian e do vereador Rafael de São Bento. Foram eleitos 2 na coligação. Eles eram do PS? Um era do PHS e o outro era do PRP. PRP. É verdade. Então, que era o mesmo do Bernardo do Jardim. Teve aquele episódio de cassação do Christian, que o Bernardo assumiu, não assumiu. Por coincidência, na verdade, eles me deram posse na Câmara. Teve todo um enredo, né? Pronto, você chegou a assumir. Né? O Bernardo estava fora do país, estava em Caiena, na Guiana. Se você pegar a história, eu estou no meu 3º mandato. Só que é uma coisa engraçada, é que naquele momento na política nacional, o Lula estava sofrendo ali um grande embate e ele fora nomeado ministro. Sim, lembra? E caiu ali em 24 horas. E eu usei... Aquela coisa do Sérgio Moro com a Lava Jato, gravou a Dilma, botou essa gravação na mídia. O engraçado
O engraçado é que após esse momento do Lula, aconteceu um momento, Tutói, em que me deram... Houve discussões na Câmara, assim, uma coisa acalorada. A política e eu fiz o discurso de posse. No meu discurso de posse, eu fiz assim, eu espero ficar ao menos 24 horas no cargo de vereador deste município. Porque a gente sabia ali do quão difícil estava ali o embate político entre o governo do então prefeito de Iringa, na época, e uma oposição... que ainda era capitaneada pelo Chico Canaveira. Exatamente. Tinha ali... Canaveira recentemente perdido a eleição, essa coisa toda. Tanto que ele entrou com ação... Isso já era ali, esse momento já... De compra de votos que o Jean foi derrubado. Isso já não era 2012, eu lembro que isso já era ali chegando em 2015. Não, eu digo por 2015. Conta da eleição, do resultado da eleição de 2012. Sim. Tudo isso se deu pelo resultado da eleição de 2012. Agora, isso que a gente acabou de falar aqui, aconteceu nos meados, final de 2015 ali. Final de 2015. Que teve esse momento. Eu lembro que o embate começou em 2014, coincidentemente com a eleição do Estado. 2014, 2015, sim. Essa coisa começou a ferver. Que é um outro momento simbólico, 2014, e aí a gente pode até abrir uma aspa aqui. É porque isso aqui é história política. Para falar de 2014. Eu lembro que em 2010 o Flávio Dino aqui, ele foi carregado pelo então ex-deputado Zé Orlando. Sim. Era a principal referência dele. E nós votamos no Flávio Dino em 2010. Votamos no Flávio Dino, verdade. 2010. Trazido com a imagem do Zé Orlando, a imagem do Floriano vice-prefeito. E votamos. Éramos ali a área, sempre da ala progressista, né? Que, aliás, em 2012, Zé Orlando vai se eleger vereador. Exatamente. Né? E muito dessa movimentação política dentro da Câmara Municipal se deu por conta dele. Em momentos até compreendido de forma grosseira, né? Política mesmo, politiqueira. Política... Agora, é preciso voltar a 2014, Elivaldo, é preciso voltar a 2014 e entender uma coisa, para que a gente possa lá na frente falar do Estado. De 2015. 2015. E lá na frente falar, claro, do Estado. Inclusive, hoje, a gente está num ano eleitoral. Mas nós vamos 2022, né? A gente vai já entrar nessa seara aí. Mas eu vou terminar aqui, concluir 2014. Essa trajetória de mandatos de vereador. Vou lá, não me elejo em 2012, tiro 341 votos, fico na suplência. E a gente volta para a militância. Voltamos para a militância, dessa vez mais ombreada ali com o movimento do sindicato servidor público, bem próprio, já filiado. Você já presidente, me fez o convite, eu fui lá, assinei a ficha, filiei. E a gente começa aqui um projeto político para 2016. Iringa terminando ali o seu segundo mandato. E, por incrível que pareça, as pesquisas ainda apontavam ele com aceitação. Sim, que a gente não compreendia, né? Batia 53 pontos de aceitação. Ninguém compreendia. A gente que estava na oposição naquele momento, até batia, né? A gente dizia o seguinte... O Iringa tinha uma oposição muito forte. A gente dizia assim, por que esse cara tem? Se esse cara fosse candidato 3 vezes, ia ser eleito. Tanto que foi eleito agora. Mas assim, a gente sabia que era um momento de sucessão. E fazer sucessão na política é uma coisa muito difícil. Pois é, você que é vereador, experiente, a sucessão é um negócio complicado. Muito complicado, porque você vê ali, o exemplo próprio de Iringa, tinha uma aceitação de 53%. A gente vai já falar de negócio de sucessão do Flávio Dino aí. Tinha uma aceitação de 53% e não consegue repassar essa aceitação para o seu candidato. Né? E havia 3 blocos ali. Havia o bloco de sucessão, que brigava ali pela sucessão de Iringa. Existia o bloco do Zé Orlando e acho que 8 vereadores, 7 vereadores. Eram 7, salvo engano. 7 vereadores que não aceitavam aqui o nascimento de uma candidatura pequena. Eles chamavam pequeno, chamavam de meninos. Né? Quem eram os meninos? Os meninos na época era eu, você, o Caravela, o Toninho Caravela, o Neto Pimentel e o Natalino. Verdade. E o nosso postulante era o ex-prefeito. O ex-prefeito. Que não conhecia o município. Diga-se de passagem. Não tinha esse conhecimento que a gente tinha. Não conhecia o município. Lembro que, aí é preciso dizer ele era muito conhecido, ele era atuando na saúde, mas não conhecia o município. Há uma coisa que tem que ser dita. O então ex-prefeito, o povo conhecia ele, mas ele não conhecia o povo. Não conhecia. Ele não chegava, na zona rural, ele não sabia quem era quem. Não. Mas o povo conhecia o trabalho que ele fazia. Por exemplo, eu já conhecia quase todo mundo dos povoados. Aliás, eu conhecia todo mundo da Escola dos Povoados. Você conhecia muita gente do lado sindical rural. Né?
E a gente tinha esse conhecimento do município inteiro, de todos os povoados, de mais de 100 povoados que tem em Tutóia, aqueles maiores. E aí eu vou colocar uma situação que vai pingar quando nós falarmos de Estado. Elivaldo, aí eu lembro que ali em 2000, a gente fez uma pré-campanha em 2015. Inclusive, essa aí que tu tá falando do Zé Orlando, era o Chico Canaveira também, ainda o nome da oposição, né? Porque vinha de 2012. Aí tinha Chico. Tinha o ex-prefeito e vinha o doutor Francisco. Doutor Francisco chegando na cidade. Doutor Francisco, verdade. E tinha o candidato do Diringa, que seria o sucessor. Aí a gente precisa contar a história como ela é. Veja bem, final de 2015, a gente lá em 2014, eu vou voltar aqui, lá em 2014, na eleição do Flávio, quando os políticos estavam alinhados com o Lobão Filho, na candidatura de governo do Estado, e aqui o Lobão Filho tinha um apoio do então Diringa prefeito, que era a Rosiana, e do Chico Canavieira. E a classe política não falava nada, estava calada. Ninguém queria levantar a bandeira do Flávio Dino em Tutóia. Inclusive, a gente sentou com ele, Raimundo Lídio. E aí eu vou Raimundinho Lídio, atual prefeito de Paulino Neves. Mas aí teve um momento que antecedeu isso aí. E esse momento antecedeu através do padre Fábio. Isso, Padre Fábio, exatamente. Altamente um padre político mesmo, que sabe fazer. Era padre, né? Hoje já não é mais padre, mas gosta do movimento social e gosta da política. Ele chegou a ocupar um cargo de Padre Fábio, subsecretário depois de educação. O padre Fábio chegou aqui, na época me conhecia do movimento, da igreja, do sindicato. É verdade. Era aliado do Flávio Dino. Verdade. Era PDT. Aliado do Flávio naquele momento. E viu que a coisa estava ruim, porque o Flávio Dino não tinha um só político levantando bandeira. E aí chamou a gente e me convidou. Raimundo, tu tem coragem de trazer o Diálogos pelo Maranhão? Era Diálogos pelo Maranhão. Era Diálogos pelo Maranhão. Tu tem coragem de fazer isso aqui acontecer? Eu digo, padre, E o Flávio, rapidinho... Pronto, vamos já chegar aqui nesta campanha de hoje, de 2022. Mas o Flávio Dino fazia isso. Reunia com pequenas lideranças, pequenos grupos, em povoados. Pequenininho. Eu lembro que a gente acompanhou ele aqui no Baixo Parnaíba. Eu quero citar o seguinte, lá em 2014, aí pronto. Tem o ex também, ex-prefeito de Tutóia, fez a mesma coisa aqui. Né? Isso foi uma escola, né? Porque aí... Mas a política, ela parece que ela se repete. Né? Porque quando não tinha nenhum político querendo levantar a bandeira do Flávio, o padre Fábio pediu que a gente articulasse e aí eu comecei a articular. Convidei o Caravela, convidei o Didi do Arpoador. Nessa época a gente tinha forte atuação de blog aqui. Convidei o Didi do Arpoador, convidei a doutora Rosário Ramos, convidei o Pedão do Comum. Não lembro se eu vou esquecer alguém aqui, que me desculpem. Mas o ex-prefeito também. O ex-prefeito. Também. E nós fomos ao encontro do Flávio em Barreirinha, quando ele ainda estava presidente da Embratur. E lá, e tem foto disso. Tem registro. Lá era só para dizer o seguinte, Flávio, Tutóia, tu não tem um político, mas tu tem movimento sindical que vai te ajudar. Nessa época eu era presidente do sindicato, era blogueiro e você aqui atuante. E aí eu vou dar um salto. Isso para dizer o seguinte, daí, deste pequeno grupo aqui, 2014, nós criamos a eleição em 2016. Quando o bloco dos então... Que, aliás, o Raimundo Lídio chega depois que esse bloco está formado aqui. Que ele viu o bloco crescendo. Reginaldo Neves também. Então, mas vamos lá para a eleição de 2016. Eleição de 2016, feito esse bloco em 2014, que ninguém acreditava. Achava que a gente era menino, chamava de menino. E aí juntou aqui um bloco de vereadores, a sucessão, e um vereador, que é o Nilson, ex-colega de Câmara, com o doutor Francisco, o médico que muito atuou. Ou seja, naquele momento a gente tinha quatro nomes. 3 nomes grandes, ditos grandes, e um dito assim, doido. Um novato doido. Doido, que não tinha voto, não tinha nem grupo. Não tinha nem grupo. Porque, assim, tinha a história de trabalhar no hospital, de ter sido candidato a vereador, mas nunca... E aí a gente saiu... De ser aquela grande liderança. E a gente começou em 2016. Quando a gente começou a fazer as pesquisas em 2016 ali, antes do Francisco vir, porque aí o Francisco veio pelo mês de abril, né? Nós começamos a rodar o município em janeiro, e aí Francisco veio dizendo que era candidato. E quando a gente fez a primeira pesquisa, esse prefeito,
já pontuava aqui em cima, porque o povo conhecia ele, né? Já estava aqui disputando com a sucessão, com o Chico Canavieira e com o então candidato do prefeito, o Alexandre, né? E a gente começou a andar, e chega o Francisco no mês de abril, chega o Francisco dizendo que é candidato. E aí, deu uma mexida, e aí o Francisco mexe nesse negócio. Mexeu o cenário. Por quê? Porque eles disputavam votos sedento de saúde. Sedento de saúde. E este eleitor do ex-prefeito, ele migrava quase que todo pro então candidato Francisco. E aliás, bora fazer uma avaliação rápida aqui. Se o doutor Francisco fosse candidato, ele tinha sido prefeito. Naquele momento ele tinha sido prefeito. Era o momento dele. Era o momento. Agora a gente era conhecedor que o Francisco tinha um processo de improbidade administrativa. Né? E aí, estava inelegível, não podia ser candidato. Não poderia ser candidato. Só que eles chegaram aqui tentando empurrar de goela abaixo, dizendo que ele seria candidato. Né? Dizendo que seria candidato. Só que a gente conhecia. Tanto que lá em junho, chegando às convenções, em determinado momento você foi lá ajudar a coordenar a campanha do Francisco, ficou na campanha do ex-prefeito só eu e o Caravela. Ou seja, essa coisa que a gente estava junto desde 2014, eu li o cenário que o Francisco poderia. Foi para lá. Me senti meio que enganado naquele momento ali por não conhecer de fato a situação de inelegibilidade do Francisco, fiquei ali no grupo, mas depois voltamos para o grupo do ex-prefeito. Então, foram 2 momentos. E aí eu lembro que a gente chegou ali em junho, batendo as convenções. E aí, junho e julho, né? Junho e julho. Já no começo de julho. Eu lembro até do fatídico ainda eram 3 meses. 4 de julho. Ainda eram 3 meses, então era junho. Era junho. Então eu lembro ainda, mas a gente vai chegar lá. Eu lembro do 4 de julho, que era feriado. Feriado nos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, e aí eu lembro desse 4 de julho. Aí você pega o seguinte, chegamos ali em junho e o Romildo ele não tinha grupo. Não tinha. Quem montou o grupo do Romildo? Fui eu. Que tinha um grupo político forte que me seguia para a eleição de vereador, porque a gente estava construindo isso há 4 anos. E aí você iria ser vereador. Ia ser vereador. Né? Eleito primeiro mandato. mandato. Aí ele não tinha grupo. Ele tinha nome, não tinha grupo. E aí eu peguei este grupo, que era coordenado pelo meu tio, Manel, irmão de minha irmã, irmão de minha mãe. Manel lá do Barro Manelzinho do Barro Duro. Juntou ali, o tio Manel fez uma articulação no Barro Duro muito grande, juntei com algumas lideranças do município, como o Pedro Inclusive, César, bora falar aqui do Barro Duro. O Barro Duro foi importantíssimo na eleição Naquela eleição foi importantíssimo. Por quê? Porque pega muita gente ali com estrutura de palco, de carro, tudo, que é o que monta o início da campanha dele. E a gente vai lá na casa dele. Não sei se ele lembra disso. Quando a coisa vai se afinando, Elivaldo, que precisa mostrar grupo, não tinha grupo. Então eu chamei numa noite, eu chamei meu pessoal e nós tiramos uma foto na casa do então ex-prefeito, para dizer que aquele era o grupo dele. Porque ele não tinha um político que quisesse se aliar a ele. E eu sabendo da inelegibilidade do Francisco, a gente ficou aqui, eu e o Caravela, o Toninho Caravela, e sustentamos aqui com ele. Vamos sustentar, porque ele não será candidato. E a pesquisa dizia o seguinte, na saída dele, quem cresce é fundamental. Era fundamental. Então nós sustentamos aí. E eu fui para uma reunião na casa do então ex-Zé Orlando, onde estavam todos os vereadores de oposição. Vereador naquele momento, uma liderança da oposição, vamos dizer assim, e ele reuniu todo mundo. Todo mundo. Todos os vereadores ali e o próprio Francisco presente. E essa reunião, Raimundo, eu acho que é 4 de julho. E nós entramos ali, eu estava lá. E veja bem, era só eu e o ex-prefeito, para tentar convencer todo esse grupo de oposição aqui de que o nome que ganhava a eleição era ele. E ele não tinha aceitação política. Os políticos não aceitaram ali a ir com ele. E essa era a característica do ex-prefeito, ele não tinha aceitação, ele era duro demais de ser engolido. Lembro que a gente saiu da casa lá, saiu da reunião por volta de umas 3 horas da tarde, com a seguinte decisão. Nós temos candidatura própria, que será o Romildo, e vocês seguem aí com o doutor Francisco. Eu conhecia o processo. Detalhe, eu estava lá dentro na reunião, que você não sabe, eu vou falar aqui. Naquela reunião na casa do Zé Orlando, a decisão foi o seguinte: o Chico é o candidato, o doutor Francisco é o candidato, seria o candidato, o doutor Francisco não podendo, o Chico Canavieira automaticamente seria o candidato, que acabou sendo. Exatamente. Então, assim, vamos para a eleição. Começa esse aqui registro. A convenção do então ex-prefeito, ela foi puxada por mim, do PDT. Foi na ABB do Johnny ali, no amigo do Johnny. Inclusive, Elivaldo, assim, a gente fez a convenção no mesmo dia da convenção
do Alexandre, que era candidato de sucessão. Você pega um candidato de sucessão de 8 anos, com todo um grupo político formado por trás, e você vai fazer a convenção de um candidato que não tem apoio político. Aí, no dia da convenção, eu lembro que eu já estava triste, eu não fui para nenhuma das convenções. Eu lembro que eu ligo para você para pedir um locutor, porque não tinha quem fizesse fazer a locução. E aí você manda Vitor Almeida. Indiquei o Vitor Almeida. Vitor Almeida fazer isso para a gente. Que acabou indo para a comunicação do governo do ex-prefeito. Então a gente vai lá e aí o movimento, eu saio nesse município e rodo o município todinho em 24 horas, eu e o Bernardo. Então o vereador Bernardo que era na época, o Bernardo era meu cabo eleitoral. Sim. Minha liderança política. Que chegou a ser secretário de Educação. Na época ele era vereador, cabo eleitoral. Meu amigo também. Então rodei o município todinho articulando a convenção do Romildo. E uma coisa engraçada que eu chegava nos toioteiros, você sabe, toioteiro... É o termômetro... Chega um toioteiro, o toioteiro diz o seguinte: rapaz, tu é doido, ele não ganha eleição. Pô, mas eu preciso levar a gente. Como é que a gente faz? Aí dizia, meu carro só vai porque é pra ti. Então, o Bernardo é prova disso, né? Era assim que eu disse, meu carro só vai porque é pra você. Então a gente fez a convenção e aconteceu a convenção. O meu PDT não coligou com o então PSDB do então prefeito. Eu fui candidato a vereador e mesmo sendo aliado do então ex-prefeito, naquele momento, articulador da campanha, e tudo, o meu PDT teve que coligar lá com o PCdoB do então Chico, uma determinação majoritária de cima para baixo, né? A gente sabe que a ideologia partidária do PDT na época não, e até hoje não é a mesma do PSDB, e a gente foi para a luta, e ao término ali quando o Francisco terminou os registros de candidatura, que se de fato consolidou que o Francisco não podia ser. Aí nós só tivemos 3 candidaturas competitivas, que foi o Chico, o Romildo e o Alexandre. Exato. E aí vem retirar a candidatura do Francisco. Só fica essas 3. Fica essas 3 e aí vem uma debandada de políticos, de liderança e termina... porque o nome lá da outra oposição seria da principal oposição seria o Francisco, e não o Chico. E aí o Chico naquele momento estava com uma rejeição grande. Aí você cria corpo. E aí é preciso ressaltar o seguinte: criou corpo com isso. No comício do Barro Duro, que aí foi estrategicamente escolhido... Foi assim o primeiro grande comício, né? Foi estrategicamente escolhido o Barro Duro. Por que foi estrategicamente escolhido o Barro Duro? Porque era de lá, era o coração da campanha era lá. Aliás, eu me lembro era o coração da campanha era lá, e lembro de uma frase do Brandão lá, dizendo que ia fazer aquela estrada, o asfalto, que ficou ruim para o Brandão. Na época, o Brandão, vice-governador do Flávio Dino, né? Disse essa frase que está registrada aí. Eu não posso deixar de mencionar aqui a figura do ex-prefeito Júnior Conceição, que embarcou nesta campanha ali no Barro Duro. Exatamente, Egídio Júnior. Nós estamos falando aqui... Que a partir dali o Júnior dá um corpo também. Estava presente em todos os atos. Eu lembro no povoado nosso, povoadozinho é força de expressão, é um povoado bonito, ali perto, entre o Santilário e o São Benedito, a Boa Vista, Egídio Júnior estava lá. E ali eu lembro, Raimundo, pouquíssimas pessoas naquele começo, pouquíssimas. Porque o Romildo não tinha aquela estrutura de levar muita gente, ele fazia de fato reuniões dentro das comunidades, com o povo da comunidade. Mas assim, pouquíssimo para uma realidade de campanha naquele momento, mas muita gente comunidade, ou seja, todo o povo aceitava. A gente não pode deixar de mencionar o Júnior, ele foi importantíssimo no projeto. O Júnior, que foi prefeito 2 mandatos aqui, né? Foi prefeito de 97 a 2004, porque em 2005 o Zilmar volta a ganhar de novo, né? Então o Egídio Júnior tem 2 mandatos de prefeito aqui, mandatos muito bem avaliados, que até hoje ele exerce uma grande liderança. Entre muitas lideranças nos povoados. Então, e aí a gente consolida a eleição de 2016. E aí o Romildo sai eleito em 2016 com uma votação expressiva, uma diferença de quase 7 mil votos por segundo. Isso foi que deixou ele vaidoso? Será? Vaidoso. Deixou muito vaidoso? Achava que tinha ganhado sozinho? Assim, mudou muito rápido. Eu lembro, eu estava o povo muito eufórico, porque ali era um voto de esperança, de mudança, que queria mudar, que queria experimentar algo novo. E eu estava... E o Júnior criou essa frase, o novo com a força do povo. E a gente vem ali para frente do fórum, um mar de gente, e eu estava ali naquele momento já apurado 100% das urnas. Eu tinha sido eleito em 2016,
terminei a eleição, salvo engano, em 10º, com 590... E aí vai ter muita gente novata. Paulo Rogério foi eleito vereador. Muita, agora renovou bastante. Fui eleito ali com 590... Doutor Cassiano foi eleito, que desistiu. Né? E o Mimi, da Lagoinha, acabou assumindo. É importante dizer, Evaldo, que ali foi um momento que começou a rejeição. Por quê? No dia que ganhou a eleição. Exatamente. Por quê? Exatamente. Eu acompanhei a eleição lá em frente ao fórum. E aquele mar de gente. Aí eu estava eleito com 500... Ele não teve a capacidade de fazer nenhuma festa para aquele votos, mar de gente que estava ali. 592 votos foi a minha eleição, 2016. E aí eu pego e saio caminhando com um grupo de pessoas que me acompanhava em direção à casa do então prefeito eleito. E ao chegar na casa dele, o portão estava fechado. E já tinha segurança, lembra? Já tinha segurança. E o povo começou a observar isso e espalhou isso. E o povo vem ali do fórum em direção à casa dele com o portão fechado. E eu chego e eu abro o portão. E era um mar de gente. Eu abro o portão assim, o segurança não querendo abrir, eu abro o portão. O povo quer comemorar a vitória. A eleição está ganha. E ele vem saindo de dentro de casa, um semblante fechado. Eu digo, não, isso aqui não é de quem ganha eleição para governar para povo. Pois é. Isso aqui é quem ganha eleição com projeto pessoal. E aí eu me retiro de lá. Eu também fui embora. Eu fui triste para casa. Não fiquei lá. Eu me direcionei ao Barro Duro, que também foi o coração da minha campanha, o maior colégio eleitoral. Tirei 138 votos lá no Barro Duro e fui para o Barro Duro. Lá eu comemorei ali por alguns instantes com amigos. Na verdade, eu vou te dizer aqui, a campanha de 2016 foi uma campanha muito tristonha para mim. Foi tristonha no desenhar das candidaturas, que naquele momento você já falamos, estávamos com o doutor Francisco no cenário, que não pôde ser candidato, que tinha o Chico Canaveira, que a vida inteira a gente tinha acompanhado, né? Tinha o Alexandre do outro lado, que a gente não tinha proximidade. Não dialogava, né? Não dialogava, hoje a gente já dialoga. Eu dialogo com todos os grupos políticos de Tutóia sem problema nenhum, né? Todo mundo sabe disso. Não dialogávamos e eu fiquei muito triste exatamente naquele dia que vencemos a eleição de 2016. Fiquei triste, não saí mais para lugar nenhum. Eu estava coordenando uma equipe de motoqueiros, de motos. Lembro muito bem disso. Quando nós pegamos uma equipe de motos, com vários carros atrás, uma carreata atrás, subindo a rua Magalhães de Almeida, e a polícia estava lá em Barreira. Eu lembro disso. A polícia em Barreira não deixou nós passarmos. Por quê? Porque a casa do então candidato Alexandre ficava no bairro Barra, fica no bairro Barra. E naquele momento a polícia militar, com toda a segurança que tinha, achava que este grupo ia passar na frente da casa do candidato. Não sei nem se dava para a gente passar, porque a nossa ideia era rodar a Barra, fazer o contorno ali do Santo, que hoje não tem mais aquela rotatória, né? Porque foi feita uma bonita praça ali. Mas a ideia era retornar e fazer uma carreata dentro da cidade, com a vitória do ex-prefeito. Pois bem, tudo isso aconteceu quando foi barrado ali, foi barrado na casa do prefeito eleito, portão fechado, segurança. Eu disse, não, isso não está certo. Eu fui para casa, dormi, botei a cabeça no travesseiro, morando aqui no Comum. Meu amigo, triste. Então, uma tristeza de 4 anos, né? Diga-se de passagem aqui, uma tristeza de 4 anos que a gente passou ali vendo um prefeito governar para dentro, um prefeito governar muito de uma forma impopular, muito impopular e para dentro mesmo, ou seja, desagradou o povo. Um nome muito bom, de atuação muito boa dentro da saúde, um nome que foi tornado popular a partir de 2014, mas que não conseguiu conduzir. Com graciosidade o seu mandato junto ao povo, né? Elivaldo, mas aí acaba a eleição de 2016, acaba o mandato praticamente. A gente acaba o mandato. A gente vem para 2020. Perdão, para 2018. É preciso reeleição de Flávio Dino. Reeleição de Flávio Dino já. Agora é preciso que a gente construa o seguinte. Eu fiquei na base do. Vai um cafezinho de novo? Mais um café. Eu fiquei na base do governo naquela época, por um ano e um mês, 2 meses mais ou menos, e eu fui para a oposição. O Antônio Amaral, nosso amigo Antônio Amaral Caravela, também fica lá. Aí fica Neto Pimentel, vai muita gente, e eu me afasto. Porque a gente acreditava que pudesse cooperar, que ele pudesse ouvir, que ele pudesse ouvir os conselhos, que pudesse governar em consonância com o sentimento. Um bocado de capacidade aqui. Em consonância com o sentimento de povo, né? E não foi isso que aconteceu. Mas bem,
A gente vem, para que a gente vá para a eleição de Estado, a gente vem para a eleição de 2020. 2020 do município. E vindo na oposição, a gente construiu aqui uma relação com então o grupo do ex-prefeito de Iringa, né? Que agora... E aí, vamos rapidinho aqui para a gente poder construir isso direito. Em 2020, você tem, novamente, Romildo candidato para a reeleição, com uma rejeição nas alturas. E essa eleição de 2020 ela foi atípica em Tutóia, porque a gente nunca viu tantas candidaturas. Nós tínhamos 9 candidaturas. 9 era? Se eu não estou enganado. 9 era 7. É um negócio assim. Muitas candidaturas, mas tinha o quê? A candidatura do Romildo, a candidaturas maiores, né? A candidatura do Dr. Francisco, e aí o Dr. Francisco volta para o Senado para ser candidato, com um grupo razoável. A candidatura do Romildo, do Dr. Francisco, a candidatura do Diringa, que ninguém apostava, porque achava que ele não registraria a candidatura, e uma quarta candidatura, quem é? O Viriato. E a candidatura do vereador Viriato, que se elegeu, que começou a trabalhar na saúde. A saúde, inclusive, ela é uma área que ela é agregadora de votos, agregadora de apoio aqui em Tutóia, né? É uma área que tem sua carência, como todo lugar tem, no cenário nacional, e quem atua dentro dessa área acaba se destacando. Pois bem, tem Viriato, Romildo, o Diringa Francisco. E o Dr. Francisco. E vai ter outras candidaturas, a nossa candidatura e outras candidaturas. Pois bem, mais 4 candidaturas que aos olhos do eleitorado tutoiense, essas aqui são para disputar. Né? Mas é exatamente isso. Aí a gente tem, aí sua avaliação, a gente tem uma candidatura totalmente rejeitada do prefeito, que vai para a reeleição, não consegue se reeleger, e vem com a candidatura do Diringa, que saiu muito bem avaliado em 2016, né? 2015. A gente começa a construir uma relação. Eu lembro que em 2016, o candidato de sucessão, que era o Alexandre, ele sentou na calçada do fórum e me convidou para conversar. Vamos conversar política. E aí você tinha uma história de oposição, de estar na oposição, mas vai... Vamos conversar política, vamos montar aqui, vamos juntar aqui. E eu fui muito claro com o Alexandre. Eu disse... Raimundo, rapidinho, essa eleição do Romildo, ela serviu para redesenhar as lideranças em vários grupos, sim, né? Porque foi um momento de ruptura. Ela rompeu com o sistema político que nós tínhamos, que era mais ou menos assim: se eu não estou contigo, tu não presta. Pronto, e a política não é assim. E não é assim. Todo mundo tem seu lado bom, todo mundo tem seu lado ruim. Mas nós tínhamos uma política aqui que passava o seguinte: um grupo. Porque de 2008 para cá a gente teve uma polarização Chico Diringa. Mas aí criou-se uma coisa. Criou-se uma coisa que não existia. Verdade. Porque tu não está comigo, tu não presta na política. Não é assim. Cada cidadão é um universo. E aí em 2016 o Alexandre, na calçada do fórum, me convidando para ir votar com ele. Eu disse: Alexandre, meu amigo, vamos deixar para conversar numa próxima, porque essa eu tenho. Ainda em 2015, ele presidente da Câmara, perdão, 2014. 2015. 13, 14, ele era presidente da Câmara. E ele me convidou para participar do grupo. Eu disse: não, porque tu estava naquela ainda, né? E aí eu lembro, assim, eu disse assim... Porque o Antônio Chico acabou se tornando presidente da Câmara. Aí eu digo a ele: Alexandre, dessa vez não dá, mas fica aberto para conversarmos no futuro. E parece que assim, disseram amém, que eu só fiquei no governo 1 ano e 2, 3 meses, como eu disse. E a gente começou a observar... A partir dali já começou o diálogo? Já, a gente começou a conversar. O Everton, que é um amigo, parceiro, que é presidente do PDT, por várias vezes: Raimundo, por que tu não abre um diálogo com o Diringa? Inclusive eu estive contigo no gabinete do Everton, Erlânio, e eles disseram, abre um diálogo com o Diringa, ele tem eu lembro um cara bem avaliado, o povo gosta da forma dele fazer gestão. E o Everton disse isso para nós, como Erlânio, ainda na campanha do Diringa, né? E aí a gente diz: não, eu já tenho um compromisso aqui. Dito isto, a gente vem beijar a eleição 2020 e a gente começa a conversar com o Diringa ali nos meados do ano 2019. Janeiro, fevereiro. Você veio para o PDT até, sim. Depois decidiu que tinha que ter um projeto político e a gente respeitou. E naquele momento, Elivaldo, eu acredito, o PDT, eu como presidente, nós vamos caminhar por aqui. E nós começamos... Andei muito tempo junto contigo, votamos nos mesmos deputados, né? Do deputado do PDT, porque na época. A gente havia aquela especulação política. Que era o Gil e o Márcio Nais. Havia aquela especulação politiqueira que o Diringa não podia ser candidato. E eu sempre dizendo o seguinte: não, o Diringa é candidato, não tem nada que impeça ele de ser candidato. Não tem nada que impeça ele de ser candidato. E aí a gente foi construindo. Em determinado momento, sentei com o Diringa por algumas vezes para conhecer, porque eu não conhecia o Diringa.
Eu não conhecia o Diringa, eu nunca tinha feito uma fala. A imagem que a gente tinha do Diringa era aquele de que a oposição acabou, aquele governo que não é bom. Nunca tinha feito uma fala, nunca tinha conversado, nunca tinha trocado ideia, apenas ouvia falar. E eu comecei a conversar com o Diringa, conversei com o Alexandre algumas vezes, né? E lhe digo que, assim, totalmente diferente daquilo que passavam, totalmente diferente daquilo que diziam para a gente quando a gente estava ali naquele outro grupo político. Verdade. São pessoas que ouvem, que conseguem ouvir, que conseguem dialogar, são pessoas que conseguem, de fato, aproveitar o melhor que a gente pode ofertar. Meu amigo, e hoje eu posso afirmar para você aqui, para todos que vão assistir isso aqui, está sendo uma aula de política, da história, não é de política, da história política de Tutóia, porque nós, especialmente nós dois, coincidentemente, de 2008 para cá, a gente está dentro do processo. E o que é que nós vimos? O que é que eu quero dizer para todos aqui? É que a gente passou a ver o lado da oposição, o lado da situação, o lado de perder, o lado de ganhar, o lado de ganhar perdendo. Né? O lado de perder ganhando. Então, tudo isso, essa ideia de política hoje, a gente consegue visualizar. Essa avaliação que você está fazendo aqui, essa visão que você está trazendo aqui, é exatamente disso. A gente consegue visualizar o todo da política da Tutóia. Então, a gente conseguiu começar a dialogar. E através do Everton, né? Que então é meu amigo pessoal, e nós sentamos, eu, o Everton, o Diringa, conversamos. E aí o Diringa, por não me conhecer até, e aí por eu ter ficado a vida toda na oposição a ele, e a gente ali com o projeto de eleger o prefeito do PDT, e aí, diga-se de passagem, o PDT se tornou o maior partido desse município. Sim. Né? Um partido que tinha eleito um vereador lá em 2004, que era o Non, e nunca mais tinha feito... 272 votos. Nunca mais tinha feito ninguém, não tinha eleito ninguém. E a gente começou a construir. Né? E qual era a ideia? A ideia era trazer o Diringa para disputar a eleição dentro do PDT. Né? E a gente ali com aquela... Aliás, você me dizia, se não fosse o Diringa, seria qualquer outro nome para disputar uma candidatura dentro do PDT. Sim, dentro do PDT teria um candidato. Então a gente começou a conversar. E aí o Diringa, não, eu gostaria de assumir aqui, a gente gostaria de assumir a presidência do partido. E eu disse para o Everton, na mesa do Everton, isso aqui não é problema para mim, eu já conduzi o partido até aqui. E o que a gente quer aqui é somar. Então, eu estou abrindo mão aqui da presidência do PDT para o amigo Diringa. E o Everton, não, tu fica na vice. Não, eu digo, não te preocupa. Pode dar aí o partido para o Diringa para montar do jeito que ele entender. Aí o Diringa, não, mas tu tem que ficar na vice. Não, Diringa, me bota bem aqui, apenas no diretório. Eu quero contribuir. Na época, a vice ficou a Jamilza? O presidente Alexandre, que ainda é presidente. Salvo engano, acho que o vice é o John. É o John? O John, o vice do partido. A Jamilza faz parte da executiva, não lembro direito. A Jamilza está na executiva. Está na executiva. Nós já fazia, naquele momento. Nós fizemos o que não tinha sido feito. Nós saímos de provisória, deixou de ser uma provisória partidária, e criamos o diretório municipal do PDT. E numa eleição, assim, construída na base do diálogo, na base da conversa, fomos construindo o partido. E nós tornamos o PDT o maior partido deste município. O PDT hoje tem prefeito eleito, tem a presidente da Câmara eleita pelo PDT e mais 2 parlamentares, que sou eu e o Rafael do Seu Mário. Então nós fizemos 3 vereadores e um prefeito no partido. E a gente conseguiu construir essa relação. E elegemos o Diringa. O Diringa foi eleito por um sentimento popular. Foi. Porque você pega ali o seguinte... Rejeição ao ex-prefeito. E o sentimento popular. Ele sai do mandato em 2016 com aceitação de 53%. E para você entender, ele começa... Que na história política, que eu me lembro recente, história política recente do Bebeto para cá, quem sai com a mesma avaliação é Egídio Júnior. Né? Egídio Júnior. E ele volta a concorrer à eleição. Quando o Diringa chegou para concorrer à eleição, ele já tinha aqui avaliação boa, de quase 50 pontos. Então não foi uma eleição tão ruim de se fazer, porque o povo queria. Tá? Pra gente, quando eu falo o povo queria, Elivaldo, para a gente poder entender o que é política. Os políticos, muitas das vezes, eles são soberbos, arrogantes, autoritários, porque o político, ele acha, quando ele chega ao poder, muitos políticos, não são todos, não vamos igualar, porque já diz o ditado popular da minha avó e de outras avós que 5 dedos da mão, os dedos da mão não são iguais, mas muitos políticos, como o ex-prefeito se tornou soberbo, ele acha que quando ele chega ao poder, ele manda no povo, e não é assim.
A regra não é essa. E pela regra não ser essa, eu quero contar, quero que a gente... Aqui eu entro no cenário estadual e vou me reportar à eleição de Jackson, eleito pela vontade do povo. Rosiana vai e toma no tapetão. Toma no tapetão. E por não haver ali uma união de oposição, ela acaba sustentando um segundo mandato. Só que 6 anos depois, a sucessão dela, que era o Lobão Filho, tinha mais de 200 prefeitos aliados. Candidato a senador era o nome. Ele estava ali para fazer a sucessão, a maior bancada de deputados estaduais, a maior bancada de deputado federal e o candidato a senador. E vem o Flávio Dino, que tinha, salvo engano, 15 prefeitos, só 15 prefeitos. Isso em 2014. Isso em 2014. 15 prefeitos só apoiando o Flávio. Quem caminhou com o Flávio foi a igreja, foi o sindicato, foi o povo. Vem o Flávio com sentimento popular de mudança. O que acontece? O Flávio desbanca o Lobão Filho. O que a população disse para a classe política naquele momento? Aqui quem manda é povo. Somos nós que dizemos quem vai eleito, não são vocês quem dizem para a gente quem vai ser eleito. Então, hoje no Estado, nós estamos presenciando esse mesmo movimento político que o Lobão e a Rosiana Sarney fez em 2014. O Flávio Dino, que fez um governo que foi avaliado, bem avaliado em certas questões, mas soberbamente está achando que pode mandar no voto do povo. Engraçado que esse cenário estadual hoje, 2022, é o Everton, Flávio. A gente achava que havia uma composição certa ali, né? Exato, porque é um sentimento popular. É um sentimento popular. Você pega o seguinte, a máquina, os leões, a máquina está coaptando tudo que é político para dizer que quem dá eleição é político. E não é assim. Quem dá eleição é o povo. O político não tem o voto. O político vai atrás do voto. Fazendo um paralelo com a eleição municipal aqui na época de Iringa, com a máquina, com o seu candidato à sucessão, né? Tinha a máquina toda, não conseguiu eleger. São dois exemplos. O sucessor. São dois exemplos. Quem é que vai ganhar? O ex-prefeito. Né? E posterior, o ex-prefeito, com toda a máquina, pega uma surra. Né? Nem sempre a máquina só funciona quando tem uma boa avaliação de quem está à frente. Isso, de quem está na frente. Se não tiver uma boa aceitação. A gente precisa se reportar a um pouquinho mais atrás, Elivaldo. Então, avaliando esse cenário agora de 2022, Raimundo, a gente tem aí já polarizando praticamente de um lado os Leões, com o Brandão, e do outro lado o Everton, que já vem com uma boa articulação de algum tempo. Né? Como é que você avalia esse cenário? Independentemente de ser do PDT. Eu sou do PDT, a gente tem uma história no PDT, mas assim, uma coisa que a gente precisa, quanto político, é fazer política com discernimento. Eu acho que o sentimento ele existe, mas você precisa discernir o que é o sentimento partidário, de luta, e o sentimento... o discernimento do que é a política, aquilo que está acontecendo naquele exato momento. E o que está acontecendo no exato momento no Maranhão? No Maranhão nós temos um candidato que vem aqui do sentimento popular hoje. A prova disso é que a FETAEMA já fechou com o Everton. Então é um candidato que representa aqui o homem do campo, o pescador, o feirante. Este povo, ele está aí dizendo que vai caminhar por um caminho só. Né? Mas vai ser uma eleição dura, né? Vai ser uma eleição dura, não é eleição fácil. Não é eleição fácil por quê? Porque tem a máquina do outro lado. Tá? Então, do outro lado tem a máquina, tem o Brandão, que está indo para... No cenário da mídia aí a gente vê, todo dia, não sei quem foi para lá, não sei quem foi para cá. E isso não vai mudar, isso não muda. Essa mídia hoje ela é muito forte. Tem coisa que é até fake news. A mídia é o seguinte... A fake news criada pelo Bolsonaro no sistema nacional, ela se estendeu a todos os estados. A mídia ela tem o seu papel e sua importância, isso aí ninguém discute. Né? E ela vai ter sua influência até certo ponto. Qual é o certo ponto? Até chegar ao segundo turno. Porque neste momento aqui, que esse primeiro momento aqui é praticamente para eleição de deputados. Nós vamos o ter segundo duas momento eleições. É de governador. Nós vamos ter duas eleições. A eleição do Maranhão, depois de muito tempo, ela não será resolvida no primeiro turno.
Nós vamos ter um segundo turno no Maranhão, tá claro, tá claro. Agora, o que acontece? Essa mídia, essas informações de torcida, ela vai ter uma grande influência no primeiro turno. E a gente vê aí o seguinte, é preciso dizer que o Brandão não sentou na cadeira agora, o Brandão ele sentou na cadeira foi o ano passado. O Flávio não tinha saído, porque havia o prazo legal para se desligar do governo. Sim. Mas ele vem sendo governador desde o ano passado e não conseguiu deslanchar nas pesquisas. Não conseguiu passar o Everton. O Everton se mantém numa dianteira aí já há muito tempo. Isso, não cai tanto. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem um eleitor consolidado. Ele tem um eleitor consolidado. E tendo um eleitor consolidado de 23, 25... É que não Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, tem Lula e Bolsonaro. É provável que o Lula ganhe a eleição, mas Bolsonaro tem um eleitorado ali consolidado que se o Lula não tiver uma boa articulação, a disputa é muito grande. Eu ainda acho até que a eleição federal está aberta neste momento. Mas a gente chega lá. Tá. Hoje a eleição estadual, ela tende a ser uma disputa muito acirrada no segundo turno. Muito acirrada. No entanto, é preciso... E nesse segundo turno, todo esse cenário desenhado agora, ele se redesenha de novo. Ele muda e é preciso dizer o seguinte, olha, eu nunca vi a máquina, o poder, ela ser o marco de uma eleição. Você sabe o que é o marco de uma eleição? É o sentimento de povo. E a gente retrata isso em várias eleições. Jackson Lagos foi assim. Rosiana Sarney, quando se elegeu por várias vezes, ela já teve o sentimento do povo. Rosiana Sarney, quando governadora, ela chegou a quase ser candidata a presidente da República, porque ela conseguiu chegar no sentimento popular. Então, o político, Elivaldo, ele tem que se preocupar com o povo e não com o outro político. E aí eu posso fazer um mapa de ligações que é eleição do ex-prefeito Romildo sem político do lado. Eu posso voltar lá atrás e ver o Gilmar Melo voltando com sentimento popular. Exatamente. Eu posso voltar mais um pouquinho atrás e ver o Júnior Conceição sendo eleito com sentimento popular e voltar lá atrás com Bebeto Caldas e ver se elegendo com sentimento popular. Exatamente. Eu acho que a eleição de Tutuá tem esses momentos que dá para avaliar de 92 para cá. Não é diferente. A eleição majoritária de presidente, de governador e de prefeito, ela é sentimento. Se o candidato conseguir chegar no sentimento de povo, do povo, ele vai lograr êxito na campanha. Não tenho dúvida disso. Aí é que está o grande diferencial da eleição deste ano, que não é diferente de tantas outras eleições que se ganhou por chegar no povo. E o candidato hoje que consegue mais chegar ao povo é o Everton. Não é porque seja do PDT, ele tem um perfil popular. Ele tem um perfil de proximidade popular. Ele tem um perfil de quem vai na feira, de quem conversa com um afeirante, quem conversa com um agricultor, quem conversa com um pescador. Ele consegue fazer... É verdade, o Brandão não está fazendo isso. Ele está fazendo mais uma política de gabinete, arrebanhando prefeitos, lideranças e tal no gabinete. Faz uma foto de gabinete, mas não tem realmente essa saída popular, essa presença popular a gente precisa dizer o seguinte, olha, as pessoas... eu lembro da eleição de 2018, onde o Everton se tornou senador. E a gente começou, o Flaviano ali para uma reeleição, a gente começou a eleição aqui que o Everton e a Elisiane, eles estavam bem aqui atrás. Uhum. Naquele momento, quem se elegeria senador seria o Sarney Filho e novamente o Lobão. Uhum. E a gente pegava as pesquisas e olhava as pesquisas e o Everton era o segundo voto de todo mundo. Segundo voto da Elisiane. Tanto que ele tirou mais votos que o governador. Eram 2 vagas de senador e quem votava na Elisiane votava no Everton, quem votava no Lobão votava no Everton. Então ele era o segundo voto de todo mundo. E eu reunido na Câmara, lá uma noite de sessão, eu disse a alguns nobres colegas, rapaz, o Everton vai ser o senador mais bem votado do Maranhão. Tu é doido, o Everton não ganha. Olha que a pesquisa. Meu irmão, a pesquisa está dizendo que ele é o segundo voto de todo mundo. De todo mundo. Se ele é o segundo voto de todo mundo, ele vai ser o primeiro colocado. E aí o Everton fez uma articulação do jeito que está fazendo hoje para enfrentar a eleição aqui nos próximos meses. Fez uma articulação por todo o Maranhão. Quando se abriu as urnas, o Everton tirou mais votos que o próprio governador. Então, é uma coisa que a gente tem que atentar. É um político jovem, experiente, começou cedo nos movimentos estudantil, né? Foi secretário muito cedo, se tornou deputado federal, se reelegeu deputado federal e está senador.
e se mantiver essa trajetória aí, pode sonhar lá na frente ser presidente do Brasil. Por que eu vou te dizer? Tem gente que vai dizer, tá exagerando? Não, nós tivemos o Sarney como presidente do Brasil. Tá? E sai do Maranhão. O Maranhão, ele tem uma história, até na história mesmo do Brasil, o Maranhão é um estado antigo, 1612. A gente tem essa presença marcante dentro do cenário nacional. Tá? Rosiana, lá atrás, houve aquele ensaio de ser governadora, derrubar presidente, derrubaram, retiraram a candidatura dela praticamente. Mais recentemente o Flávio Dino quis ensaiar, mas aí houve toda uma pandemia, essa situação que desconstruiu um pouco a política na pandemia. A pandemia mexeu com muita coisa e, claro, a volta do Lula, polarizando ali com o Bolsonaro, ela meio que amiudou as outras candidaturas, né? Mas assim, o Maranhão é um estado de grandes políticos, né? E o Everton se encaixa dentro desses grandes políticos, porque lá no cenário federal, o Everton tem muito trânsito no Congresso Nacional. Essa é a grande verdade. Então assim, Elivaldo, a nível de estado, não existe oba-oba, já ganhei, não existe. É uma eleição aberta e que tem um candidato que vem do sentimento popular e tem um candidato que vem da conjuntura política. E as outras candidaturas, como é que tu avalia aí, por exemplo, o Laésio deu uma crescida agora, sai de uma cidade pequena, São Pedro dos Crentes, aí tem o Edivaldo, aí tem quem mais? Aí tem o Josimar de Maranhãozinho. São essas candidaturas que se sustentando certas candidaturas. Eu acredito que o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, ele deve crescer. Até acredito que vá acontecer a união de algumas delas. Nós teremos 3 candidaturas bem pontuadas, ainda não sei quem será a terceira candidatura, mas acredito que o Laésio é um cara que ainda não vai ter êxito, mas é um cara bem avaliado lá na região dele, ninguém pode contestar isso. Se você pegar a pesquisa... Ele tem rodado muito, se você pegar pesquisas... Cresceu um pouco, se você pegar pesquisas naquela região, ele é um cara bem avaliado na região dele. Tá? Então, acredito que vai fazer nome aí para outras eleições, vai se tornar um político conhecido a nível de Maranhão mesmo, porque ainda não é, mas será. Mas tem Edivaldo, que foi um prefeito aliado do Flávio Dino, e não está, né? É estranho essa eleição desse ano. Tá Olha, assim, Flávio Dino maltratou muito político. Vou lhe dar um exemplo. O governo do estado, nos anos que o Flávio foi governador, são poucos os convênios executados por prefeitos. Ou seja, os municípios viveram dos repasses do governo federal. Assim, conveniar com o governo estadual, uma coisa muito difícil. E quando o Estado vem, ele mesmo executa? Ele mesmo executa. Muitas das vezes a empresa vem com o trabalhador lá de São Luís, deixa de gerar renda dentro do município. A gente viu aqui em Tutóia, alguns trabalhadores de fora, fazendo as praças ali. Eu acho que isso deixou, essa forma de ver a política, de fazer a política, o Flávio, embora o Flávio tenha sido eleito, e é preciso a gente mencionar, o Flávio foi eleito por um sentimento de povo, um sentimento já disse isso, 2014, 2018, na sua reeleição, o Flávio foi eleito por um sentimento de povo e de movimento social, só que ele perdeu essa trajetória. Hoje o Flávio não tem trajetória popular, ele tem uma trajetória de projeto de poder. Né? Porque para fazer toda essa manobra que foi feita, coaptando, negando-se aquilo que se acordou, é preciso dizer que se fez um compromisso de documento assinado no Palácio dos Leões. E o Flávio foi de forma sorrateira, né, não respeitou aquilo que ele mesmo propôs. Então ele deixou de ser o político do movimento, do sentimento de povo, ele passou a ser o político de projeto de poder. Tá? Não estou tirando aqui o mérito de muitas coisas que aconteceram no governo do Flávio, mas hoje ele não representa o movimento popular do Maranhão, ele representa um projeto de poder, ele está fazendo tudo, dando tudo, aparelhando a máquina pública. Você vê que saíram os secretários e as esposas assumiram a secretaria dos esposos. O Flávio deu uma de político mesmo. Por exemplo, o presidente da Assembleia, o Otelino Neto, estava aqui com o Everton, vindo para a candidatura do Everton, mas o que o Flávio Dino faz? Oferece para a esposa do Otelino de senadora suplente. Você vai buscar antes. Então é uma jogada para desconstruir. Márcio Gerres sai da secretaria e a esposa assume. E assim sucessivamente tantos outros cargos. Então o Flávio, que antes tinha um projeto de povo, hoje ele tem um projeto de oligarquia. Ele quer implantar uma nova oligarquia no Maranhão. E
a gente espera que isso não aconteça. Cara, que conversa boa essa aqui. Ela tá com quanto tempo? Ela tá? Eu acho que já tá aí com 1 hora. Mais de 1 hora, né? Rapaz, o tempo passa ligeiro. Passa rápido. Mas, Raimundo, vamos lá. Eu acho que avaliado todo o cenário político de Tutóia, o cenário estadual, tem aí esta candidatura do Everton com grande chance de êxito, né? É claro que a gente precisa ver aqui os próximos 3 meses aí para ter uma situação mais real do cenário político, porque agora que se definiu tudo, ainda está se definindo, quem está com quem, não sei o quê, mas o Everton, com toda a sua história política, com toda a sua trajetória política, é um dos preferidos aí na opinião popular para ser o governador do estado, o próximo governador do estado, né? Vai ser, eu sempre disse, vai ser uma disputa muito grande com o Brandão, difícil. De um lado tem uma máquina, tem uma articulação política feita pelo Flávio Dino, feita pelo próprio governador, agora, né, em exercício, que é o Brandão, Carlos Brandão, que tem uma história, já foi votado aqui em Tutóia pelo Romildo, pelo Diringa, quando deputado federal, lembro disso, lá em 2004, 2006, 2004 é eleição municipal, 2006 vai ser eleição nacional, estadual, né? Mas é isso, cara. O legal é de ter conversado aqui contigo, batido esse papo, beleza? Mas, meu irmão, acho que já para a gente se encaminhar aqui para os finalmente, você também, além de ter formação de professor, tem uma licenciatura aí, além de ser servidor público, além de ser vereador de mandato, presidente de comissões importantes na Câmara Municipal hoje de Tutóia, é líder do governo, é também estudante de Direito, está fazendo Direito, né? Você é um cara que, assim, gosta de estudar, está investindo também na sua vida pessoal, não só na vida política, né? Fala um pouco aí dessa tua vida de estudante de Direito, como é que surgiu isso? É uma vontade do teu pai, da tua mãe? Diz, menino, tu tem que estudar, não é só política, ou é uma coisa pessoal também? Acho que começa pelo meu pai e minha mãe, só o ato de vir do interior para dar a oportunidade de estudar, a gente tem que agarrar com todas as mãos, dedos e unhas que puder. Eu hoje tenho algumas formações, Elivaldo. Eu sou pedagogo, né? Sou pedagogo, tenho uma pós-graduação em psicopedagogia, também tenho um técnico em agropecuária, sou técnico em agropecuária, vários cursos e estou aqui me deleitando na área do direito. Direito é uma coisa que eu já sonhava há algum tempo, né? Eu gosto dessa área, é uma área que você adquire muito conhecimento, até para o... Direito é fascinante. Eu estou no terceiro período aqui, até para o campo da política, ele ajuda bastante, porque você passa a ter conhecimento aqui da legislação mesmo. Muitas das vezes o político ele não conhece nem a Constituição brasileira, não sabe o que é a Constituição, não sabe nem o que é uma Constituição. Tem políticos assim. Então, assim, estudar é necessário. E hoje a gente já tem algumas formações, né? Já tem aí algumas graduações, e eu estou aqui no 4º período de Direito, um período à tua frente. Tá no 4º, vai terminar antes de mim. Mas o Direito ele tem várias áreas, cara. Eu tenho aqui me preparado para lá na frente optar aí pelo Direito Previdenciário e o Direito Eleitoral, né? São áreas que me fascinam, né? Embora tenham tantas outras ramificações. Apesar do direito criminal, né, da parte de direito penal, ela ser fascinante, é o que mais fascina os alunos, né, a coisa criminal lá. Mas assim, tem gente que diz, os professores mesmo comentam com a gente, você se apaixona pelo penal, mas se casa com o civil. Com o civil. Né? E, assim, eu gosto muito também dessa parte. Claro, eu gosto de todas as áreas, mas gosto muito de direito administrativo. Talvez eu penda para esse lado aí. Mas você já gosta mais de previdenciário? Eu gosto de previdenciário e eleitoral. Eu gosto do direito eleitoral. Eu também gosto do eleitoral. É uma legislação assim que ela tem um contexto que tu precisa estar muito atento. Tá? Porque a legislação eleitoral ela muda a cada 2 anos, a cada eleição é aprovada uma legislação diferente. O que hoje vale para amanhã já não vale. Pode não valer. É muito rápida a dinâmica da eleição eleitoral. Mas assim, cara, a educação ela é o caminho para toda e qualquer conquista de vida. Uma coisa que eu sempre digo é que a gente só vai ter êxito na vida, só vai galgar pódios, conquistas,
se a gente for pelo caminho da educação. Aliás, grandes nomes já defenderam isso. Nelson Mandela dizia que a educação é a via para se conquistar a gente tem as coisas. Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. Então, a gente tem nomes, ícones aí brasileiros mesmo, né? Que vão apontar para isso, o caminho para a liberdade. Para a liberdade, como dizia Paulo Freire, né? Libertária, para a liberdade. É o conhecimento. É o conhecimento. Só o conhecimento vai te libertar da ignorância. E não é a ignorância de tratar mal, é a ignorância do saber, do conhecimento. Então, cara, eu, assim, muito grato a meu pai e minha mãe pela oportunidade que me deu. E eu tenho agarrado esse dia e noite e acredito que depois de direito eu ainda vou fazer mais um. Eu ainda pretendo, tá novo, né? Eu ainda pretendo estudar história. Pronto, então, legal. A história é fascinante. É uma coisa também que pretendo. Mas assim, cara, agradecer você pela oportunidade de estar conversando aqui, batendo esse papo, falando da coisa mesmo, como ela aconteceu de fato, como ela acontece no nosso dia a dia. Foi uma aula de história política aqui. Eu digo que a gente hoje somos um arquivo vivo das duas últimas décadas, né? A gente conhece como ninguém, a história política desse município e desse estado, né? E diz assim, aqui vai estar de porta aberta. Quando o amigo quiser vir bater um papo para conversar de outros assuntos, eu ainda pretendo conversar sobre o desenvolvimento da agricultura local desse município. Bora fazer. Em outro momento. Mas assim, muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Esteja sempre convidado a estar por aqui. Pronto, e comece a escrever. Eu estou me dedicando à história como um todo da Tutóia. Estou lendo aí jornais, artigos, livros antigos sobre a história de Tutóia. Eu sou formado em Geografia, licenciatura em Geografia. Estou agora numa outra graduação. E gosto muito de história e Geografia da Tutóia. Tanto que a gente está aí num projeto com um amigo Galas, Seleta Tutoiense, e no outro projeto com o Kenar que mora aqui no bairro São José, ele é piauiense, escritor, Kenar Cruel. Nós estamos num projeto de organizar um livro sobre Tutóia. E aí eu lhe convido para você produzir algum escrito, algum artigo, para a gente transformar isso em artigo de livro, que pode ser sobre agricultura. Cara, faça isso. A agricultura de Tutóia é muito importante. Aliás, a Tutóia ela tem muitos potenciais naturais que precisam ser explorados, que precisam ser registrados. Agricultura, pesca, turismo, o próprio serviço, o setor de serviço, tanto o serviço público quanto o serviço privado aqui, e a gente tem vários serviços aqui, o serviço previdenciário, o serviço bancário, o comércio de Tutóia está sendo aquecido, né? Está muito forte. Então, a Tutóia está crescendo. A Tutóia está crescendo. Eu acho que nos próximos 5, 10 anos, a Tutóia é um outro município, é uma outra cidade. Tem uma outra realidade. Nessas áreas todas aí que eu acabei de citar. Agricultura, turismo, os serviços e... qual o outro que eu falei? É agricultura, turismo serviço Acho que pesca, cara. Pesca. Né? Mas Raimundo Monteiro, Raimundo Centraf, é assim que são vários nomes, líder do governo, né? Cara do PDT, cara que vai ser secretário do Everton aí quando virar governador. Se falar pela boca de um anjo. Olha que eu profetizo. Acho que não é tudo isto, mas a gente vai cooperar no que puder. Pronto. O fato de estar dando ideia, de estar conversando, eu prefiro ser o amigo aliado. Pronto. Show de café aqui e boa conversa. Irmão. Conversa boa. Obrigadão, viu, cara? Boa sorte e muito sucesso. Eu acho que a nossa história tem muita proximidade. Menino que saiu do interior, que veio para a cidade para estudar, que ganhou um espaço dentro do cenário político, do cenário de nomes de Tutóia, né? Nós somos muita jovem, você é mais jovem do que eu já estou aqui, depois dos 40, já estou indo para os 50, né? Mas ainda não, ainda estou mais próximo dos 40. 41 anos, na verdade, eu tenho. Quantos anos? Eu tenho 33. Quer dizer, eu vou completar 33 agora na Sexta-feira Santa, ó. Rapaz, idade de Cristo e na Sexta-feira Santa. Então eu estou com 41, a gente tem todo um caminho pela frente aí. Ainda vamos discutir muita política. Vamos discutir, depois, lá na frente, a gente vai falar só sobre a política municipal, porque a gente vai avaliar daqui a 2 anos, né, daqui a 2 anos, a municipal. Sim. Vamos fazer um podcast só sobre isso, sobre a política municipal, porque vai ter aí o prefeito, que está com mandato, vão ter outros nomes, vão ter nomes velhos, né? Então, em 2024 vai ser um cenário, 2028 outro cenário, 2028, 2032
outro cenário, né? E no meio dessas eleições municipais vamos ter eleições estaduais, nacionais, então é isso. Eu só quero agradecer esse cara, agradecer a você que acompanhou até agora o podcast Conversa Boa, esse podcast que está nascendo agora. A gente se propôs a colocar esse projeto no ar através do YouTube e com os cortes que vão para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, alguns cortezinhos daquelas partes que a gente destaca aqui. Muito obrigado mesmo. Curte, compartilha, dá o like, ativa o sininho aí no nosso canal para a gente continuar fazendo conversas boas aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu. Show. Pronto, deixa eu gravando. Pronto. Sim, porra, aqui a pauta é livre. Porra, né? Falei porra, né, cara? A pauta é livre, a gente vai falar de tudo. Vai falar da tua trajetória de vida, depois a gente vai falar trajetória política, aí vai entrar pela política do Estado, fazer um comentário sobre política. Aí você geral. corta, você que manda. A gente vai falando, vai conversando. Você pode puxar. Não é nem uma entrevista, é uma conversa. Sim, pô. Perfeito? Botar essa ficha pra cá. Bota essa página. Essa minha agenda eu vou tirar daqui, botar ela bem aqui.